O Brasil é conhecido por paisagens maravilhosas, praias paradisíacas e espetaculares. Mas nem só de beleza e lugares bonitos vive o Brasilzão. Aqui existem lugares sinistros também. Vamos conhecer os 10 lugares mais mal assombrados do Brasil. Então, bora lá! O Teatro Amazonas é conhecido não apenas por sua beleza, mas também por seus eventos inexplicáveis. Funcionários, artistas e visitantes relatam encontros com o sobrenatural, especialmente em áreas menos movimentadas, como os bastidores, camarins e o sótão. Uma das histórias mais famosas do teatro é a aparição de uma mulher vestida de branco, descrita como uma figura elegante e pálida que caminha pelos corredores. Acredita-se que seja o espírito de uma antiga frequentadora do teatro, que teria morrido tragicamente em seus arredores. Testemunhas dizem que a dama surge antes das apresentações importantes, como se fosse uma espécie de guardiã do espaço. Outra ocorrência frequente é a audição de vozes, risadas e aplausos vindos do palco ou da plateia, mesmo quando o teatro está completamente vazio. Alguns funcionários relatam ver uma figura masculina, vestida como um maestro, caminhando pelo palco ou observando a orquestra durante os ensaios. Dizem que ele desaparece tão rapidamente quanto surge, deixando uma sensação de inquietação no ar. O Castelinho da Rua Apa é um dos lugares mais icônicos e macabros de São Paulo. Localizado no bairro de Santa Cecília, o imóvel foi palco de um dos crimes mais misteriosos da cidade, conhecido como o Crime do Castelinho. Em maio de 1937, os corpos de Maria Cândida Guimarães e seus filhos Armando e Álvaro foram encontrados mortos dentro da casa. As investigações na época concluíram que o caso envolvia uma briga familiar por uma herança e que culminou com um duplo homicídio seguido de suicídio. Desde então, o Castelinho tem sido associado a fenômenos paranormais. Vizinhos e visitantes relatam ouvir sons de passos, vozes e até mesmo gritos vindo da casa. Algumas pessoas dizem ter visto figuras sombrias nas janelas, como se alguém ainda estivesse lá dentro, observando. Muitos acreditam que as almas dos Guimarães permanecem presas no local, incapazes de descansar em paz por conta das circunstâncias trágicas de suas mortes. O Hospício Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, é um dos lugares mais assombrados e carregados de histórias macabras do Brasil. Inaugurado em 1903 como uma instituição psiquiátrica, o Colônia começou com o objetivo de tratar pacientes com distúrbios mentais. No entanto, ao longo das décadas, tornou-se um verdadeiro campo de horror, com práticas desumanas, negligência e um número alarmante de mortes. Durante boa parte do século XX, pessoas de todo o país eram internadas no Colônia, muitas vezes sem diagnóstico ou necessidade de tratamento psiquiátrico. Uma das histórias mais famosas do Colônia é a de uma enfermeira conhecida apenas como Maria, e ao perceber os horrores praticados no local, tentou denunciar as condições. Contudo, Maria foi silenciada de forma brutal e teria morrido ali mesmo. Muitos afirmam que seu espírito permanece na colônia, como uma presença protetora. Visitantes relatam ver uma mulher de branco andando pelos corredores, mas ela desaparece quando alguém tenta se aproximar. Hoje, o antigo Hospital Colônia abriga o Museu da Loucura, que tenta preservar a memória das vítimas e denunciar as atrocidades cometidas ali. O local recebe visitas regulares, mas o peso das histórias contadas nas exposições deixa os visitantes com uma sensação sombria. Muitos saem do museu com a certeza de que algo permanece preso naquele lugar, incapaz de descansar em paz. O Edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo, é amplamente reconhecido como um dos lugares mais assombrados do Brasil. Sua fama de mal assombrado se deve principalmente a duas tragédias marcantes que aconteceram no local: um triplo assassinato antes da construção do prédio e o grande incêndio de 1974, que resultou em dezenas de mortes. Em 1948, um professor chamado Paulo Camargo cometeu um triplo homicídio. Ele assassinou sua mãe e duas irmãs e enterrou os corpos no quintal da casa onde viviam. Após o crime, Paulo tirou a própria vida. O evento mais marcante da história do Joelma ocorreu em 1º de fevereiro de 1974, quando um incêndio devastador tomou conta do edifício. O fogo resultou na morte de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridos. Entre os relatos mais famosos estão os 13 almas. Durante o incêndio, um grupo de 13 pessoas tentou se refugiar em um elevador. Todos morreram asfixiadas. Reza a lenda que as 13 almas permanecem presas ao edifício e são frequentemente vistas ou sentidas pelos visitantes.
O cemitério do Araçá, localizado na região central de São Paulo, é um dos maiores e mais antigos cemitérios da cidade. O local abriga mais de 150 mil túmulos, incluindo mausoléus imponentes de famílias tradicionais paulistanas. Ao longo das décadas, o cemitério do Araçá ganhou notoriedade por relatos de fenômenos inexplicáveis. Visitas noturnas, muitas vezes feitas por curiosos e pesquisadores de fenômenos paranormais, trouxeram à tona histórias assustadoras que alimentam o imaginário popular. Entre os relatos mais conhecidos estão vultos misteriosos. Funcionários e visitantes dizem ver vultos caminhando entre os túmulos, especialmente ao entardecer ou em dias nublados. Aparições de soldados. Um dos mausoléus mais visitados é o da Revolução Constitucionalista de 1932, onde estão enterrados combatentes dessa Guerra Civil Paulista. Há relatos de que figuras uniformizadas são vistas vagando perto desse túmulo. Som de passos. Durante a noite, é comum ouvir passos que parecem seguir os visitantes, mesmo quando não há mais ninguém no local. Localizada no histórico bairro do Pelourinho, em Salvador, a Casa das Sete Mortes é uma construção colonial que carrega um dos mistérios mais sombrios do Brasil. Como o próprio nome sugere, o local teria sido cenário de 7 mortes trágicas, todas cercadas por mistério, violência e rumores de vingança sobrenatural. A Casa das Sete Mortes foi construída no período em que Salvador era um dos principais polos da economia açucareira e do comércio de escravizados. Sua arquitetura barroca reflete a riqueza da época, mas ao mesmo tempo esconde um passado marcado por segredos obscuros. A história das Sete Mortes tem várias versões, mas a mais contada envolve assassinatos brutais ocorridos dentro da casa. A fama da casa como lugar mal assombrado se consolidou ao longo dos séculos. Moradores da região relatam aparições fantasmagóricas de figuras sombrias nas janelas e portas. Dizem que os espíritos das vítimas das Sete Mortes ainda vagam pela casa, incapazes de encontrar a paz. O Morro da Urca, uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro, é amplamente conhecido pela sua vista deslumbrante e pelo famoso bondinho, que leva visitantes ao Pão de Açúcar. No entanto, poucos sabem que por trás de sua beleza natural existe uma história carregada de relatos paranormais. No início do século XX, o Morro da Urca foi usado como uma base militar e mais tarde, durante o período do regime de 1964, o local abrigou um quartel que serviu como ponto de operações secretas. Há relatos de que durante essa época, prisioneiros políticos foram detidos, interrogados e até torturados no local. Povos indígenas que habitavam a região acreditavam que o morro era um lugar de forte energia espiritual, onde espíritos da natureza e das pessoas que morreram ali permaneciam. Entre os relatos mais comuns estão vozes inexplicáveis, aparições fantasmagóricas, sons de passos e energias estranhas. Uma das lendas mais conhecidas do Morro da Urca é a de um soldado que teria perdido a vida durante um exercício militar nos anos 40. Dizem que ele caiu de uma área elevada e morreu. Desde então, sua figura seria vista vagando pelo local, especialmente durante a madrugada. Relatos dizem que ele aparece com uma expressão de tristeza, como se estivesse perdido e procurando por algo ou por alguém. Localizada estrategicamente na entrada da Baía de Guanabara, a fortaleza de Santa Cruz da Barra é uma das construções militares mais antigas do Brasil. Erguida em 1555, inicialmente como uma simples paliçada de madeira, a fortaleza foi reconstruída em pedra no século XVII e desempenhou um papel crucial na defesa do território brasileiro durante séculos. Durante o período colonial e o início do Império, o local também abrigou presos políticos e criminosos comuns, tornando-se um símbolo de resistência, mas também de sofrimento e morte. Um dos relatos mais persistentes é o avistamento de um soldado fantasma que vaga pelos corredores da fortaleza durante a noite. Vestido com um uniforme do século XIX, ele é frequentemente visto patrulhando os portões ou as muralhas, como se estivesse cumprindo um dever que nunca foi encerrado. Dizem que ele foi morto em um ataque surpresa e que sua alma nunca descansou, permanecendo presa à fortaleza. Visitantes e guias turísticos relatam ouvir gritos abafados, choros e até mesmo orações ecoando pelas celas escuras, principalmente ao entardecer. Algumas dessas celas ainda preservam marcas nas paredes, feitas por prisioneiros desesperados durante o longo período de encarceramento.
A ilha de Itaparica, localizada na Baía de Todos os Santos, na Bahia, é famosa por suas praias paradisíacas, cultura rica e história fascinante. No entanto, há um outro lado que muitos turistas desconhecem. Com uma história que remonta ao período colonial, Itaparica foi palco de batalhas violentas, práticas escravistas e rituais místicos. Esses eventos históricos marcaram a ilha de diversas formas. Pessoas que se aventuram até o local relatam ouvir correntes arrastando no chão, ver sombras que parecem seguir seus movimentos e sentir um frio intenso, mesmo nos dias mais quentes. A história ganhou tanto destaque que virou tema de pesquisas e investigações paranormais. Outra lenda muito conhecida na ilha é a de uma jovem escravizada chamada Maria das Lágrimas, que teria sido libertada por um senhor bondoso. Apesar disso, ela foi morta por inveja de outros escravizados que acreditavam que ela estava sendo favorecida. Segundo relatos, Maria aparece à beira-mar durante as noites de lua cheia, chorando e pedindo justiça. Barqueiros que atravessam a baía durante a noite dizem ouvir soluços vindo da água, e alguns até afirmam ter visto uma figura feminina andando pela areia, sempre envolta por uma névoa. O Palácio do Catete, localizado no coração do Rio de Janeiro, é um marco da história política e cultural do Brasil. Construído em 1858, o Palácio do Catete foi residência de uma influente família de aristocratas e, posteriormente, se tornou a sede da Presidência da República de 1897 até 1960, quando Brasília passou a ser a capital. Durante esse período, foi palco de decisões políticas importantes, mas também de tragédias, a mais famosa de todas sendo o desvivimento do presidente Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954. O quarto onde Vargas fez o que fez permanece preservado, e o evento deixou uma marca tão profunda que muitos acreditam que a energia da tragédia ainda paira no local. Muitos dizem ouvir passos ecoando pelo quarto durante a noite e sentir uma sensação de opressão ao entrar no espaço. Funcionários do museu afirmam que portas e janelas se abrem sozinhas, mesmo quando não há vento. Os belos jardins do palácio também são palcos de fenômenos misteriosos. Algumas pessoas relatam ver figuras sombrias caminhando entre as árvores e sentadas nos bancos. Esses foram os locais que eu separei para esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado da forma que eu contei essa história, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!